primeiro lugar, quero dar algumas orientações. Gente, quando vocês curtem os coraçõezinhos e vocês estão fazendo a live ser mostrada para mais gente, se vocês estiverem gostando. Então, isso é bom, porque mais gente vai aparecer a live para mais pessoas e, com isso, a gente tem um alcance maior. Então, se vocês estiverem gostando, por favor, aperte lá os coraçõezinhos. Uma outra coisa importante é essa mensagenzinha aqui embaixo, no meio tem um aviãozinho. Se vocês quiserem marcar para algum amigo que vocês estão achando legal a conversa que nós estamos tendo, por favor, marque o amigo e chame o amigo para ele entrar e assistir a live com a gente. Então, o assunto hoje é um assunto muito relevante. Aliás, eu já estou tendo o pedido dessa live, viu? Doutor Almir, eu já estou tendo pedido dessa live há muito tempo. Todo dia tem um que fala, vamos falar dos idosos. E aí eu falo, não, vamos, eu já vou começar. Então, esse eu acho que é um assunto. Essa semana é a Semana do Idoso. Ontem a Ju e o Odinaldo falaram aqui. Foi maravilhoso. O pessoal adorou, com várias dicas. E eu quero deixar o convite, está lá no IGTV. Quem quiser assistir, pode assistir. Está lá salva, também está no nosso canal de YouTube também. Então, vocês querendo acompanhar, sejam bem-vindos. Bem-vindo, doutor Almir Tavares, que é doutor em gerontologia pela Johns Hopkins, que é nos Estados Unidos, que é uma pessoa, assim, melhor do que ele para falar do idoso, gente, está difícil, né? Então, para mim é um prazer enorme estar aqui com você hoje. Ah, prazer é todo meu, Renata. Prazer é todo meu. Pois é, eu fiquei muito honrado aqui com esse convite e nós nos conhecemos há muitos anos atrás, né, Renata? Nós trabalhamos aqui a uma quadra um do outro e fomos nos conhecer lá no curso do professor Beck, né? E eu estava aqui hoje me preparando um pouco. Beck dos Estados Unidos, nós dois. Isso, é isso mesmo. Foi uma coisa impressionante isso, né? Isso mostra pra gente como que BH foi crescendo e virou realmente um lugar enorme. Mas nós conversávamos um pouquinho outro dia sobre esse problema do conceito de isolamento social, né? E eu comentava com você que a ideia de isolamento social, ela está enganada, né? O que é necessário realmente é o distanciamento físico. E do ponto de vista social, o que é desejável é até o contrário, é a aproximação social. Mas é curioso que essa noção, essa palavra inicial aí, isolamento social, ela acabou nos levando para essa ideia de introspecção, de reflexão. Né? E isso me parece muito bom nesse momento. Introspecção, reflexão, você olhar para si mesmo e olhar um pouco também aí para o que está se passando no mundo, né? Verdade. Será que essa ideia de America for the Americans, né? América para os americanos, agora com a pandemia parece que não dá muito certo mais, né? O mundo dos americanos, o vírus é bem internacional, ele está aí para todo lado, não tem como separar nenhum grupo, assim, nenhuma nação. Realmente é uma globalização aí, né? Verdade. E tá difícil mesmo, né? As pessoas estão podendo refletir sobre essas coisas, né? E isso é para nós chegarmos aí no idoso. As pessoas estão podendo refletir sobre si mesmas, sobre as próprias emoções, não é? Sobre as realizações, sobre o que querem na vida,
onde vão se engajar, o que vão fazer e, refletir também sobre como é o mundo, como é a Organização Mundial de Saúde, como é o SUS, como são vacinas, quanto tempo leva para se desenvolver uma vacina. Pelo que eu sabia, uma vacina normalmente leva 10 anos. As últimas que nós tivemos, né, gastou-se uma década, e uma ou outra mais recente, um pouco menos. Quantos anos gasta para desenvolver um fármaco, um remédio novo, as aplicações de um remédio? É muito tempo também, é em torno disso aí, ó. Não vai tão depressa, né? Então nós estamos podendo aí refletir e tentar nos aprofundar nas coisas. Parece que vinha havendo um mundo lotado de superficialidade, um mundo de compartilhamento de fakes, de gags, de piadas, e parece que isso estava lá na Itália também, né? E aí, na medida que começou a morrer aquele tanto de gente na Itália, as piadas foram diminuindo, as pessoas começaram a refletir um pouco mais. Inclusive as piadas sobre política, né? Por quem devemos ser comandados, quem são os heróis, a quem admirar, né? Isso foi aí fazendo as pessoas refletirem, né? Eu tenho uma coisa que eu fico pensando, né, nisso tudo. Sabe uma coisa que eu acho muito interessante? Quando eu fiz o meu mestrado em Portugal, né, o meu mestrado foi em relações interculturais. E, na realidade, foi em relações intergeracionais, porque eu trabalhei com a intergeracionalidade. Então, e aí tem uma coisa que me chama muita atenção, que eu queria até colocar isso para você, que eu fiquei pensando depois até que a gente conversou outro dia, e eu falei, gente, a transmissão cultural, ela é feita pelos mais velhos. Então, ela é feita através dos mais velhos para os mais novos. Pensa que oportunidade nós estamos tendo nesse momento, que sensacional que isso é. E como é que nós não estamos vendo essa oportunidade nesse momento? Porque o que acontece? Eu vejo... É um pouco do que eu discuti lá na minha tese, inclusive, porque nos últimos anos teve uma hipervalorização da juventude e do jovem, e as pessoas querendo parecer mais novas através de cirurgias plásticas, como ser mais novo indicasse sucesso, fosse uma ideia de ser bem-sucedido. Então, assim, existiu aí uma ideia de que as pessoas mais velhas, elas não tinham tanto conhecimento, e que era assim, elas já estão ultrapassadas, uma ideia de de já ter sido ultrapassado. Agora, o conhecimento está só com o jovem. E eu acho que agora, se a gente pensar no Covid agora como uma oportunidade de nós vencermos essas barreiras que nos foram colocadas aí por uma mudança de pensamento com relação ao idoso, e a gente falar, peraí, o que o vovô tem para me ensinar? O que a vovó tem para me ensinar? O que eu ainda posso aprender com meu pai? O que eu posso aprender com a minha mãe? E como eu posso utilizar isso agora? Né? Você outro dia falou uma coisa que eu adorei, que agora não é mais isolamento, é distanciamento social. Eu adorei essa fala, né, sua. Não é isolamento mais, é distanciamento. Isolamento dá uma sensação claustrofóbica de estamos isolados, na solitária. Aí quando você fala distanciamento, é distanciamento social, mas pode ser aproximação virtual. Distanciamento social com fazer o idoso entrar na vida dos mais jovens, aprender com os mais jovens agora como usar as máquinas, a fazer isso tudo. E a gente pode fazer uma mudança. Você não vê desse jeito, não? Como é que você vê isso, hein? Sem dúvida, Renata. E um aspecto que me chamou muito a atenção na pandemia é aquela questão dos nossos heróis, né? Normalmente, os nossos heróis são pessoas do fim de semana, do entretenimento, do esporte. E aí o idoso, eu queria comentar sobre um primeiro grupo de idosos,
São os idosos notáveis, muitas vezes caracterizados, descritos como os supernormais. Então você tem um grupo de idosos que é maratonista, é esportista, é campeão de natação, é campeão de halterofilismo, de beleza física. E agora, com essa pandemia, tem um outro grupo de idosos que entrou no radar, né? São outro tipo de heróis aqui. Para mim, ficou muito clara a presença do Dr. Anthony Fauci. Fica atrás lá do presidente Trump todo dia, e baixinho, de cabelo branco, 79 anos de idade. Ele é uma espécie de herói da virologia. Ele é responsável por quase tudo, ele esteve presente em quase tudo que mudou o mundo inteiro durante a AIDS, não é? Com a descoberta daquela doença nova, a AIDS. E está lá o Dr. Anthony Fauci, ele já pôde aí aconselhar 6 presidentes americanos. Se é difícil ser presidente brasileiro aqui, esse pandemônio total, deve ser mais difícil ainda ser presidente americano. As pressões são absurdas, né? E os lobbies, os interesses são imensos. Eu ouvi dizer na televisão assim que, olha, nunca é bom brigar com o presidente. Essa é a minha filosofia. Eu achei, assim... sábio! Bastante, né? Sábio isso, né? E tá lá ele, passando aperto lá com o Trump, né? E outro que me chamou muito a atenção foi esse médico italiano que trabalha na Alemanha, médico de medicina intensiva e anestesiologista, é o Luciano Gattinoni. Esse tem 75 anos e descreveu os 2 tipos de pulmão, de doença pulmonar que há na Covid, né? Então, uma pessoa de 75 anos é capaz de fazer uma contribuição dessa num momento difícil desse, e trabalhando com pacientes com Covid, ele com 75 anos. Né? E ele é grupo risco, inclusive, é uma pessoa de grupo risco que está lá no risco, correndo risco para ajudar. Isso que eu acho sensacional, porque é aquela coisa, Renata, de Viktor Frankl, né? Que é o que traz propósito, é a vida, né? E por outro lado também, ele é de risco, mas também não é tão de risco, porque ele sabe tudo sobre essa área. Então ele conhece demais os riscos e aí ele é capaz de se proteger. Né? Verdade. Por outro lado, você pode ter aí um jovem muito com o sistema imune no ápice, mas que não sabe se proteger e arrisca e acaba se contaminando, né? Sim. Então, essa noção, assim, esses idosos super normais, né, além do normal, eles estão aí se destacando agora em outras áreas, né? Se destacando pelo pensamento, pelo desenvolvimento científico e pelo fato de conseguirem aconselhar pessoas tão difíceis como é um presidente, né? Um presidente não é um cara fácil, né? Para chegar a ser presidente, ele tem que ter lá uma personalidade muito complexa e trabalhar com mídia, com televisão, etc. Bem, é muito interessante isso que você está colocando, porque isso vai em cima daquilo que eu acabei de falar. Né? Você está falando desses novos heróis agora, e os nossos heróis idosos. E dos novos heróis idosos que estão sendo, inclusive, os responsáveis por tudo isso aí, por esses estudos, essas visões, né? E eu tenho visto muitos, inclusive, assim, eu tenho recebido mensagens de vários médicos conhecidos e amigos
do meu pai ou amigos do meu tio. Meu tio outro dia me mandou, olha, essa daqui é uma observação de um médico, meu amigo, que eu adoro, e eu compartilho dessa ideia. E é há mais de 80 anos. Então, assim, o que a gente vê, eles estão ativos e eles estão discutindo o assunto. E eu acho sensacional isso, e nós precisamos desse conhecimento deles. Né? Um deles outro dia falou isso, falou, olha, nós não podemos ficar somente dependendo de máquinas. Nós somos formados médicos, nós temos que ser médicos e exercer a nossa função de médico. Então, eu achei assim, tão assim, eu acho que a gente tem tanto que aprender com as pessoas agora. Eu acho que essa medicina antiga, né, que ela tem muito para trazer para essa medicina nova, e eu acho que elas precisam se comunicar bem, aquela mudança, a forma de ver o paciente, o jeito de ver o paciente, e esses heróis aí, esses médicos antigos têm muito para nos ensinar e para nos ajudar, e assim como os nossos idosos que estão em casa junto conosco e que nós estamos cuidando dele, muitas vezes as pessoas não dão tanta atenção, não é verdade? Sim, às vezes as pessoas não dão atenção, é idoso, ele já está mais velho. Eu lembro muito do meu avô, assim, às vezes as pessoas, não, mas é porque ele já está idoso. Eu falava, não, peraí. Eu ia lá e procurava saber, meu avô morreu com 100 anos lúcido. E era assim, e tudo que a gente perguntava para ele sabia, ele estava por dentro. A gente às vezes achava que ele estava lá distraído, que ele estava quietinho no canto dele, caladinho, mas ele dava uma dentro que todo mundo dava risada, porque ele dava uma... E às vezes o palpite dele era melhor do que todo mundo que estava em volta. Ele falava aquele palpite que era aquele que a gente estava esperando. Renata, você mencionou a palavra lúcido e está celebrando o seu avô velhinho. Isso é a coisa mais bacana que tem, né? É uma delícia. E aí, essa palavra lúcido, ela me faz lembrar daquele outro grupo de idosos, né, que nós precisamos tratar aqui, que são idosos que não estão com a lucidez normal. E aí hoje eu garimpei aqui um livro do Graciliano Ramos, né, escritor brasileiro, nordestino. É o livro Infância. E nesse livro do Graciliano Ramos, ele vai lá se lembrar de memória, né, e do que é a memória. Então ele estava dizendo assim que a primeira coisa que ele guardou na memória foi um vaso de louça vidrada cheio de pitombas, né, que ficava perto da porta, numa casa lá dele. E depois ele pensa assim, puxa, talvez eu nem me recorde do vaso. É possível que eu tenha comunicado com as outras pessoas sobre esse vaso, né? Sobre as outras pessoas da minha vida lá, e essas pessoas, elas acabaram reproduzindo aquilo comigo e me falando sobre aquilo. Então, eu acho que eu não me recordo bem do vaso, não. O que permanece em mim é a comunicação das pessoas lá da minha infância que foram comunicando comigo, né? Aí isso me fez me lembrar aqui de como que é curiosa a noção de memória e de como que nós estamos assim presos hoje em dia, excessivamente, numas noções neuropsicológicas de cérebro e do hipocampo lá, e que talvez seja criativo também poder pensar de outras maneiras, né? E aí eu fui me lembrar também do Yuval Harari, né? Aquele escritor israelense radicado lá na Inglaterra, em Cambridge. Ele começou a pensar que o Facebook agora é a memória de todo mundo e a memória mundial, né? Conectando todo mundo. Então essa pandemia, ela está também nos trazendo a chance, olha aqui como é que eu estou nessa pandemia,
Eu aprendi hoje a usar aqui esse Instagram para falar com vocês, né? Ótimo, Então, né? Que bom, olha, estamos aprendendo estamos coisas aqui novas, não é? nos aproximando dessas tecnologias e elas têm um lado muito positivo, embora tenham o lado sombrio de talvez interferirem negativamente em eleições e robôs mandando fakes para as pessoas, para fazerem a cabeça das pessoas. Existe o outro lado, que é esse lado de nós compartilharmos coisas que são agora uma memória coletiva muito viva e muito ativa, né? E enquanto eu procurava aqui esse Instagram, eu me deparei com alguém lá do meu Facebook contando sobre o pai, que o pai está muito velhinho e que o pai está com Alzheimer, né? E está com aquela vida bem inútil, ele come uma bergamota, dá uma andada pela casa, lava as mãos, pega as coisas da pia, da cozinha, leva para o lixo. Depois vai lá no lixo, pega as coisas que estão lá, traz para a pia da cozinha. Depois pega da pia da cozinha, leva no lixo de novo. Depois dá uma volta em volta da casa. Aí ele pega, dá uma cochiladinha, almoça, come outra bergamota, dá mais umas voltinhas, vai até o portão e volta, vai no quintal até o portão e volta. Então ela pensando, nossa, a vida inútil do meu pai é impressionante. Ele não é produtivo, ele não cria nada, ele não pinta, ele não desenha, ele não escreve. Mas isso também é uma liberdade incrível, porque ele não precisa mais de fazer nenhuma dessas coisas. Então existe esse outro lado também de você poder se libertar das coisas e estar vivo. Só não precisar ser produtivo o tempo todo, não, né? não precisa, né? É bom ser produtivo, nós queremos ser, a gente vai ser. Mas agora, a pandemia nos fez ficar meio quietos aqui, assim, porque não tem jeito de ser tão produtivo. A economia mundial está declinando, esse problema todo. Então, isso nos leva a essa introspecção e a essa observação do que é o futuro, do que é a velhice, aonde vamos chegar. É muito possível que vários de nós cheguemos a essa situação lá da doença de Alzheimer, né? E como convencer um velhinho lá com Alzheimer a ficar em casa, a não sair, né? É muito delicado, é muito difícil. Nós precisamos aqui refletir demais sobre o papel de uma profissão que agora é uma das mais importantes, é o cuidador de idosos, né? Cuidador de idosos e a enfermagem. Por que não valorizarmos mais essas profissões, não apoiarmos? São também uma espécie de heróis nossos aí, né? Precisávamos de elevá-los a uma posição que é aquela que eles merecem. E aqui cabe lembrar do problema que nós estamos vivendo no mundo todo, nos lares para idosos, né? No Canadá, nos Estados Unidos, a população que reside em lares para idosos muito apareceu grande. Covid em aí morreu aquela turma toda. Vários. Não é? Aqui muita gente. Então nós temos que agir para que isso não fique assim, né? O que é necessário fazer aqui no nosso meio, os nossos lares para idosos são muito mais precários ainda, mas imediatamente quando algum idoso aparecer com Covid, você deve removê-lo do lar para idoso imediatamente, né? E levá-lo para um hospital para ser tratado, tanto para preservar a vida dele, como para preservar daqueles outros que estão lá no lar para idoso. Num lar para idoso, geralmente, você tem um funcionário para cada idoso, ou um para cada 2 idosos. Então você vê o tanto de gente envolvida. E eles não podem ficar sem funcionários. Nós não temos como dar uma quarentena e mandar aqueles funcionários embora. É absolutamente impossível. Então precisamos de ter testes para os funcionários,
trajes adequados, né? Os tais EPIs, né? Tão necessários aí, e que fizeram agora também nós vermos como que o mundo está globalizado, né? Nós queremos EPIs, mas a gente não fabrica mais nada aqui, não fabrica nem máscara, né? As coisas mais banais que tem. Há 40 anos atrás nós passamos a mandá-las para serem feitas na China. E aí ficamos hoje nessa situação. Nós temos um outro grupo de idosos também, que precisamos lembrar deles, que são aqueles enlutados. Nós vamos ter uma quantidade enorme de idosos que vão falecer com a pandemia. E aí eles vão deixar os cônjuges, né, enlutados. E você ter uma perda de um cônjuge muito tarde, lá muito velho, é muito difícil. Embora todo mundo saiba que aquilo tem grande chance de acontecer, é extremamente difícil mesmo assim, mesmo sabendo. E aí fica aquela pergunta, né, assim, como é assim? Isso são os problemas que a gente está vendo e que a gente já sabe que o idoso passa, num geral, né? Porque ele vai perder não só o cônjuge, mas ele perde os amigos, ele perde grande... vai ficando restrito à família mais direta e as pessoas com que ele tem convívio ali mais direto. E aí a gente, quando fala de hábitos, né? Porque é isso que a gente estava pensando. Eles vão adquirindo os hábitos da velhice também, que são diferentes dos hábitos que eles tinham num momento anterior. E aí já vão adquirindo hábitos novos. Aí, nesse momento atual, eles precisam adquirir novos hábitos ainda, que é o que a gente aqui está colocando, assim, né? Vamos dizer, esse idoso que perdeu o cônjuge, né? Ele já perdeu o cônjuge, é um problema, é um luto que ele tem que viver, ele tem as dificuldades ali, ele já mudou todo o funcionamento dele, porque vai às vezes precisar mais dos filhos, vai ter a necessidade dos filhos mais próximos. Aí ele já criou o hábito dele de visitar os filhos, dos filhos visitarem ele no final de semana, às vezes ele mora sozinho. E aí? Nesse momento, né, é um hábito novo que ele tem que adquirir. E aí, como é que esse idoso ele vai fazer nesse momento? Como é que você vê isso, hein? Então, eu vejo isso como uma tarefa, uma missão para os jovens, né? Cabe aos jovens irem lá, estimularem. Irem lá pode ser de maneira virtual, de maneira não perigosa, de maneira protegida. Cada situação vai exigir uma peculiaridade diferente, mas cabe aos jovens estimular e participar e se aproximarem dos idosos, né? Porque é a tal história, é o distanciamento físico, mas do ponto de vista social é a interatividade. Nós precisamos do engajamento, da dedicação, né? Positiva aqui. E aí eu proponho para os mais jovens que um modo de desenvolver a sua vida interior e a sua própria introspecção é refletir sobre os problemas dos velhos e engajarem em ajudar a cuidar, né? Oi, você está me ouvindo? Você está me vendo? Espera aí. Não estou te vendo, mas estou ouvindo. Aconteceu alguma coisa aqui, que eu não sei o que foi que aconteceu. Eu fui mexer aqui. Sim, Renata. Eu estou querendo ver os comentários, mas agora eu já estou te vendo de novo, tá bom. Não sei o que aconteceu com a minha câmera aqui. Eu não estou te vendo, acho que você está à minha direita, um pouco fora, talvez. Mas pode falando que eu vou vendo aqui. Então, o que Renata, é que mas... então, nós temos que separar na nossa mente esse idoso frágil, né? É esse que mora em casa para idoso, ou que tem várias doenças, tem câncer. E o idoso é super normal. Temos também aquele idoso que é dependente, não é? Ele
em algumas funções ele está bem, mas ele, por exemplo, não consegue comer sozinho, ou não consegue ir ao toalete sozinho, não consegue andar sozinho. E cabe aos jovens cuidarem. Verdade. Essa missão... podem cuidar, e é isso que a gente estava falando aqui no início. Cabe ao jovem ir cuidar, mas cabe ao jovem cuidar também e aproveitar. E usufruir, que eu acho que é a grande questão. Se a gente consegue entender a importância do idoso dentro da sociedade hoje, o que ele pode trazer para nós de contribuição para tudo isso que nós estamos vendo, porque eu acho que aconteceu assim, estava havendo na nossa sociedade um distanciamento muito grande das pessoas. As pessoas estavam conectadas virtualmente, mas elas estavam desconectadas fisicamente. E o que a gente está vendo agora, elas estão longe fisicamente e estão mais conectadas, inclusive. É um paradoxo. É meio louco isso que a gente está vendo. É muito louco, é muito curioso e muito estimulante. Sim, porque está havendo uma necessidade de aproximação e é aquilo, a gente começa a sentir falta daquilo que a gente, né, quando você fala assim, Viktor Frankl mesmo, ele coloca muito a questão da intenção paradoxal, né, que às vezes é uma intervenção psicológica que ele faz e que às vezes você manda a pessoa fazer uma coisa não querendo que ela faça, sabendo que você mandando ela fazer aquilo, ela não vai fazer aquilo que você está mandando. Então, ele já... tipo aquela coisa do... Então, você não pode dormir. Aí, quando você fala, você não pode dormir, você dorme. Porque o outro mandou você não dormir, aí você dorme. A intenção paradoxal é isso. E é interessante que a gente está vivenciando uma intenção paradoxal agora. A gente fala, não posso sair de casa, fica todo mundo louco para sair. Aí não pode fazer isso, fica todo mundo doido, coisas às vezes que você não dava tanta importância no seu dia a dia e agora você fala, não, agora eu quero. Agora desencadeou. Não é verdade? Agora eu vejo que um ponto assim que pode aproximar os mais jovens e os idosos é esse aspecto da cumplicidade, né? A cumplicidade. Tem um livro assim curioso do Victor Hugo, né? Escritor francês, que se chama A Arte de Ser Avô. E esse livro são poesias que ele foi fazendo para os netos, né? Os netos, isso. Então, esse negócio de pular uma geração e você sai do idoso e vai lá no neto... No neto. Isso é muito estimulante, isso gera, assim, a pureza da infância, ela vai contagiando o idoso, o avô, e vai formando essa cumplicidade entre eles, né? E aí os avós têm assim, um prazer muito grande em ensinar as coisas aos netos, né? E os netos bebem aquilo com uma facilidade, com uma alegria muito grande. Então é preciso nós pensarmos em como fazer essa conexão de um modo permanente, de um modo mais perene, né? E tudo isso, esse convite assim, para essa pesquisa da própria vida interior do adulto, né? E do idoso também. Essa pesquisa, eu vejo a literatura como algo muito rico assim, e muito interessante para todas as idades, e aqui nesse momento da pandemia, todas as idades, todas as fases do desenvolvimento da vida se unem aqui nessa busca introspectiva, né, dessa vida interior, por oposição à superficialidade, né? E é interessante, assim,
assim, quando você fala da busca interior, e se a gente volta para a ideia da TCC, né, que é aquilo Aham. que a gente pensa tem uma relação com aquilo que a gente sente e a forma como a gente se comporta. Se de repente a gente começar a mudar esses pensamentos e essas crenças disfuncionais, eu vejo como disfuncionais, essas crenças sociais que a gente vinha Ah, trazendo, no sentido sim. de desvalorizar o idoso, desvalorizar o saber do idoso, que eram crenças sociais que estavam surgindo, e se a gente começa a desmontar essas crenças sociais e começa a montar novas formas de pensar, mais alternativas, né? Essa crença social, ela vai trazer para a gente, então tá, então eu não me interesso muito pelo que o idoso tem para me dizer, porque ele não tem muito, ele não vai saber mais do que eu sei. Agora, no entanto, se eu começo a falar, peraí, deixa eu ver, isso que meu avô está falando aqui pode ser algo importante. E isso aqui é um aprendizado que ele teve com o decorrer da vida dele. E essa vida que ele passou, isso daqui. Porque o idoso, ele traz valores. E nós Uhum. precisamos dos valores, porque são eles os responsáveis pela transmissão cultural, mas a transmissão de valores. E o que mantém uma Sem sociedade dúvida. bem... E o que mantém uma sociedade bem são os valores. Então, se a gente entende, nossa, meu avô, ele tem muita coisa para me trazer, e deixa eu ir lá ver o que eu posso aprender com ele. Você muda a sua crença. Na hora que você Uhum. muda a sua crença, o seu ouvido vai ficar mais apurado, você vai ter uma melhor abertura para essa conexão. Você vai ficar mais disponível para conhecer o outro e para se conhecer também, porque você conhecendo o outro, você vai se conhecer. Você sabe que foi uma coisa muito importante, muito interessante, quando eu terminei a minha tese de mestrado, uma coisa que foi linda, assim, eu entendi que eu tinha ido a Portugal entregar a minha tese à minha bisavó. Você acredita nisso? E foi de uma coisa tão assim boa para mim descobrir isso, mas eu só descobri depois que eu cheguei lá. E eu só descobri depois que eu escrevi, depois que eu fui a Portugal, porque olha, meu avô veio de Portugal com 17 anos. E veio para tentar a vida no Brasil porque tinha brigado com a mãe, porque a mãe queria que ele estudasse e ele não queria estudar. E eu fui devolver o estudo para ela, lá em Portugal. Aí, como é que você vai entender isso? E essa questão, como que a gente se conhece, né? Através dos Uhum. nossos avós e da nossa história, a gente às vezes está trazendo tudo isso e não está percebendo a beleza que isso tem e como que É isso é importante na nossa vida. E eu fui descobrir isso lá, na hora que eu fui apresentar a minha formidável, tese, né? formidável, Renata. Esse aspecto autobiográfico que tem dentro da vida muito longa do idoso, ele é realmente formidável, riquíssimo, e é ele que vai ser responsável por essa transmissão desses valores, né? Aquilo que é autobiográfico vai tendo uma fixação, um armazenamento dentro do indivíduo pleno de valores que são aquilo que os netos e os jovens buscam, procuram. Outro aspecto que eu tenho visto assim as pessoas comunicando muito aí nas redes sociais e trocando ideias é esse problema do que é a empatia, né? O que é empatia? Ah, tal político não tem empatia, tal ação não é boa, é ruim, é negativa, tal ação gera mortes ou gera vida. É uma discussão que, não sei, talvez fosse mais útil nós pensarmos O que nós sobre... podemos fazer, né? Eu fico pensando, eu não é? gosto muito da ideia, eu falo, em vez da a gente faz muitos julgamentos, eu gosto mais da ideia do que a gente pode fazer. O que Uhum, uhum. assim, esse é sempre a minha visão, assim, até como líder comunitário, eu acabei me tornando líder comunitário, que eu falei, eu não vou ficar esperando o outro resolver. Porque nem sempre o outro vai querer resolver ou vai poder resolver. Então, deixa eu ver o Exato. que eu posso fazer para eu
Quer dizer, e nesse momento, o que, que nós podemos fazer para mudar essa realidade e para interferir nesses novos hábitos e criar hábitos mais saudáveis? Eu acho que está na hora da gente aproveitar os hábitos e criar hábitos saudáveis, né? Sem dúvida. E é como o presidente Kennedy disse uma época, né, lá, muitos anos, se você fizer a sua parte, isso já é uma grande contribuição. Agora, Renata, você mencionou aí há pouco o sono. E Falei. eu me dei conta aqui de que o sono ele é importante, é muito curioso. O sono é assim, uma espécie de sentinela, de aviso, né, de muitos problemas do idoso. O sono é algo frágil, mas também muito importante, né? É durante ele que o sistema imune se restaura, né? E, então, talvez, em vez de ficarmos aí na mente com essa ideia de tomar uma vitamina para o sistema imune ficar bem, né? Ficar muito ativo nesse momento, talvez a gente devesse era dormir bem, né? E eu já acho que estamos em casa, podemos aproveitar para cultivar um horário adequado de sono, não infringir esse horário, né? Isso é que eu ia dizer, eu ia colocar isso para você aqui, para a gente discutir um pouquinho nisso, porque eu sei que uma das suas especialidades é a questão do sono. E eu acho que muita gente aqui tem a dificuldade com relação à questão de sono. E eu acho que as pessoas acabam, às vezes, trocando o dia pela noite. Eu tenho escutado muito sobre isso, tanto idosos quanto jovens. Eu tenho visto muitos jovens e os idosos trocando o dia pela noite. Ah, então tá, então eu trabalho de noite e de dia eu durmo, né? E a gente sabe que isso não é bom. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Porque isso, a gente tem que ter o horário. Outro dia o Túlio fez uma... Eu não sei se você conhece. Conheço, Marco Túlio. Marco Túlio. Ele fez uma live com a Marisa aqui outro dia, falando sobre a questão da importância do hábito e da rotina, de você acordar no mesmo horário, de acordar cedo, não acordar tarde, porque isso está acontecendo. Muita gente, não, agora eu não tenho muito o que fazer, eu vou acordar meio-dia. Aí eu vou acordar 11 horas, não tem tanto problema. Eu tô cansado. Não, eu tô cansado, deixa eu dormir, eu vou dormir até 11 horas, não tem problema. Você já reparou como que a gente fica péssimo quando você dorme até 11 horas, você fica sem energia? Aí você vai explicar pra gente por que a gente fica sem energia quando a gente acorda 11 horas, meio-dia, a gente acorda ainda parecendo que não dormiu direito. Conta pra gente. Renata, é porque desde que surgiu a vida na Terra, existe a diferença entre sono e vigília, dia e noite. E isso é muito poderoso dentro de todos os mecanismos biológicos. E à medida que a gente passa a infringir isso, surgem milhões de problemas, né? Não é uma boa ideia. Agora, os idosos têm muita fragilidade no sono, não é? Mas eu queria comentar com você, Renata, algo muito interessante. Sabe essas pulseirinhas que ficaram na moda hoje em dia para monitorar o sono, monitorar um monte de coisa aí, né? As pessoas ficam tentadas e elas passaram a custar barato e agora tem pulseira do iPhone, tem pulseira de 1000 tipos. Então, um estudo americano agora, não foi um estudo assim tão científico, porque foi o seguinte, eles juntaram os resultados de um montão de pulseira dessa para ver o que estava acontecendo com o sono e com a vigília das pessoas. E o resultado foi curioso, é que agora, durante a pandemia, o sono melhorou para um monte de gente. Melhorou por causa do seguinte, normalmente as pessoas hoje em dia são muito agitadas, trabalham demais, batalham muito, e aí se privam de sono. Não tem horário para dormir, não tem tempo para dormir. E agora está preso em casa, não tem muito como sair, acaba engrenando melhor num horário de sono. Então, eu estou aqui tentando extrair aspectos positivos da pandemia, né? Algo muito difícil de fazer, porque uma pandemia é um horror e não tem nada aqui de anti-empático nisso, mas é algo que está acontecendo. Então, as pessoas estão mais aquietadas e há algumas pessoas também que têm uma porção de
partes na personalidade, assim, que são de fobias e de necessidade de isolamento. E aí essas pessoas estão mais quietas, estão mais protegidas, estão melhores. Mas eu Olha acho só, que... tem uma pessoa aqui perguntando. Eu sou idosa e pois sofro não. de insônia. Como é que eu faço? O que é que eu posso fazer? Um idoso aqui Pois perguntando. Sofro de insônia, como que eu faço? Vamos E aí? cuidar, né? É uma construção, né? É uma construção. Sabe uma coisa que eu Foram anos para coloco? chegar até aqui na insônia, né? Vamos cuidar para reverter isso. Temos que pensar Sim. como é que isso foi construído. Outro dia ligou-me uma pessoa no telefone, assim, me dizendo, era até uma pessoa da UFMG, eu tenho insônia há 35 anos, né? Como é que eu faço agora para dar um jeito, assim? Olha, é uma insônia que tem 35 anos, vai demorar um pouco para a gente conseguir reestruturar. É possível, é perfeitamente possível, mas não é algo assim de uma dica ou uma palavrinha no telefone ou tomar uma pílula, não é? É uma construção mesmo, é um edifício a ser construído de tijolinhos, esse Uma sono coisa que adequado. E é difícil, uma coisa que eu coloco muitas vezes para os meus pacientes, claro, a gente tem aquelas questões todas da higiene do sono, de não ver tela à noite, antes de deitar, de evitar, ler um livro, vai ler um livro, vai fazer uma outra coisa, mas não vai ver tela, evitar luz dentro do quarto e coisas, isso tudo a gente já sabe, a maioria das pessoas sabe. Mas sabe uma coisa que Aham. funcionou muito comigo, que é muito interessante, que eu partilho muito com os meus pacientes? Eu falo Sim. muito com eles o seguinte, uma coisa que funciona bastante comigo. Eu antes, quando eu tinha insônia, geralmente eu tinha insônia porque eu estava agitada e eu estava com os vários pensamentos de coisas para resolver. Então, coisas que me Uhum. ajudam, muitas vezes, é manter um caderninho, um bloquinho do lado da cama, Escrever. porque eu anoto. Aí eu anoto, Uhum. aí aquilo já saiu da cabeça, eu não preciso continuar pensando. Aí já mudou. Outra coisa que eu costumo fazer é, quando eu vejo que eu não vou dormir mesmo, que eu estou de olho fechado, mas eu não consigo dormir, eu levanto. E eu levanto e vou fazer uma outra coisa. E vou Uhum. produzir alguma coisa que eu estou devendo, vou ler um livro que eu estou querendo, vou fazer uma outra coisa que eu estou querendo. Primeiro porque eu tenho aquela sensação de produtividade ali, e aí se eu já estava ansiosa porque eu tinha alguma coisa que eu estava achando que eu não tinha feito, eu vou fazer alguma coisa. Mas o interessante é o seguinte, o que eu descobri? Antes eu tinha uma ideia e um pensamento, a gente fala de pensamentos, emoções e comportamentos, que o TCC coloca, que o nosso pensamento influencia a nossa emoção, influencia o nosso comportamento. Antes eu pensava assim, mas se eu não dormir hoje, amanhã eu não sou ninguém. Amanhã eu não presto para nada. Esse era o meu pensamento. Aí eu ficava mais tensa, porque eu fazia uma avaliação de risco, ficava mais ansiosa, não dormia mesmo. Ficava no Uhum. dia seguinte mal-humorada, porque eu já tinha previsto que eu não ia dormir e já chegava no dia seguinte mal-humorado, meu dia era ruim e tal. Aí até que um dia eu comecei a perceber o seguinte, isso era quando eu tentava dormir. E quando eu passava às vezes a noite em claro, por outras questões, ou por uma festa que eu fui, ou porque eu passei a noite estudando, que eu estava muito animada num trabalho que eu estava fazendo, no dia seguinte eu não ficava mal-humorada e desanimada, não. Aí eu falei, peraí. Sim. Se eu dou Sim, conta de Renata. passar uma noite em claro e não ficar mal-humorada, né? Então, o dia que eu não tiver sono, dane-se, eu não vou dormir, mas não vou dormir à Sim. tarde no outro dia, vou acordar no mesmo horário, então era o que eu faço hoje. Quando eu fico sem sono, eu durmo, se eu não consigo dormir, ou eu durmo 2 horas ou 3 horas, acordo no mesmo horário, independente. Mas eu dormi Uhum. tarde. Não, eu acordo no mesmo horário. Porque aí, quando for à noite, eu acabo. Meu corpo está cansado fisicamente. Então, eu acabo tendo uma tendência a dormir mais cedo. Então, depois que eu descobri isso, o meu pensamento hoje é assim, se eu não estou com sono é porque agora está na hora de produzir, então não tem problema. Eu levanto, vou lá, leio, não sei o quê, e durmo depois. E é tão interessante que eu tenho tido menos insônia. Pois é, Renata. Você está descobrindo aí os mecanismos, né?
um dos problemas é essa preocupação com sono, né? E eu falo isso muito com os pacientes, ó. Deixa vir. Se não dormiu, não dormiu. Paciência, ninguém morre por uma noite mal dormida. Agora, não dorme à tarde. Não dorme de dia. Esse é um risco dos idosos. Muitos idosos, eles acabam procurando compensar durante o dia ou estender o sono. Como dormiu mal, eu vou ficar na cama um pouquinho mais, eu vou ficar até as 9 horas, porque senão eu vou ficar cansado, porque eu não dormi tão bem, né? E isso aí não dá muito certo. O sono é igual refeição. Você comeu, acabou, né? Não comeu, passou. Aliás, eu gosto dessa comparação com o peso, não é? Eu estou com 100 quilos, levou muitos anos para eu chegar aqui nesses 100 quilos. Eu agora, para perder 100 quilos e ficar com 60, vai levar um tempão. E assim é o sono também. E, aliás, falando sobre isso, o envelhecimento exige que a gente faça uma reserva em cada uma dessas áreas. Uma reserva quanto a hábitos de sono, uma reserva quanto à atividade física, uma reserva quanto ao peso. Você precisa de ir ficando equilibrado nessas várias áreas para ir tendo um envelhecimento adequado, né? Quem escorrega muito em uma delas corre um pouco mais de risco. Verdade. E a gente precisa, e hoje isso é difícil, né? Olha só, eu tô olhando aqui, a gente tem só mais uns 5 minutinhos, porque o Instagram, ele cai quando dá 1 hora que a gente tá junto. Aí eu queria ver o seguinte, né? Queria de novo agradecer a TV Tropicana, que tá passando o nosso vídeo aqui hoje, e queria só avisar rapidinho, as pessoas que tiverem interessadas, eu estou fazendo um grupinho para as pessoas que estão interessadas em criar rotina, e tô com elas ajudando, Almir, na questão do Cog Planner, que é aquele trabalho que eu desenvolvi, ajudando com dicas de rotina para as pessoas. Então, quem quiser pode mandar uma mensagem para a Cognitiva, para o celular, que é o 98-331-1094, para poder fazer parte desse grupo. Mas olha só, voltando aqui, eu quero que você finalize agora com as coisas que você acha que são dicas essenciais que a gente pode, desses novos hábitos que a gente está adquirindo, e como que a gente pode utilizar esses novos hábitos aqui. Doutor Almir, fica com você a palavra. Vamos lá. Então, eu acho, a dica que eu queria dar era essa do distanciamento físico. Isso vai permanecer muito tempo, porque nós podemos ter 1000 pandemias. Veio essa aí, mas sabe de onde pode vir uma pandemia? Onde que é mais provável, dentre todos os países, onde tem mais biodiversidade? É do Brasil. No Brasil tem 1000 vírus aí, febre amarela, dengue, hantavírus, etc. 1000 que a gente não conhece, e um dia pode vir uma pandemia nova aí. Então nós vamos ter que ir aprendendo isso, aprendendo sobre o necessário distanciamento físico, o necessário, as regras de higiene quando você está perto das pessoas, elas têm que ir se modificando e aprimorando. Isso independente de vacina, de medicamento, isso vai ter que vir. Mas eu queria chamar todos para essa introspecção, que é um termo que, para mim, traz as pessoas para o mundo da literatura, de redigir, da autobiografia. Né? Olha, tá aí na hora de tirar o livro da gaveta, vamos escrever. Isso aí, né? E isso combina com o envelhecimento e com a preservação das experiências aí, para sempre, né? Por muito tempo, para os netos e para os outros aí do futuro. E eu acho que uma dica que eu percebo, assim, que a gente pode tirar disso tudo, é que a gente consegue ficar em casa, fazer atividade física, porque a atividade, eu tenho visto os idosos com dificuldade de fazer atividade física, gente, mas dá para fazer.
Você pode andar. Meu avô andava em volta da mesa. E ele andava igual em volta da mesa. Né? Com 90 e tantos anos, eles faziam a caminhada dúvida, em volta Renata. da mesa. Então, você pode fazer uma caminhada dentro de casa, as pessoas podem exercitar. Exercitar é exercitar braço, gente. Pode fazer isso, se fizer isso, já estou exercitando. As pessoas têm uma ideia equivocada, você não acha, doutor Almir, com relação à questão da atividade física, de que eu tenho que ter muito espaço, eu tenho que ter muita coisa. Não é preciso, a gente tem que reinventar. Sem dúvida. E eu acho que está na hora da gente ver... do modismo, né? Modismo de academia, de certo tipo de atividade física. Existem milhões de tipos de atividades físicas. Estou vendo aqui exercício respiratório, podemos fazer exercícios respiratórios vários. As pessoas estão mandando vários vídeos ensinando a fazer para você, inclusive, se prevenir, além de lavar a mão e tudo mais, e da gente tomar os cuidados de máscara ao sair de casa. Uma das coisas que eles estão falando são os exercícios respiratórios de fisioterapia. Então, temos tantas coisas e podemos criar tantos hábitos mais tranquilos, né? Eu acho que ficar dentro de casa trouxe para a gente essa serenidade. E eu acho que essa serenidade, eu acho que ela termo. Ela é importantíssima para a gente sair um pouco daquele estresse, da ansiedade do dia a dia, do corre-corre, entra e sai de casa e vai para um lado e vai para o outro. Nós estamos mais serenos, eu estou vendo as pessoas mais tranquilas, eu estou vendo as pessoas falando. Claro que a gente está vendo que tem uma série de coisas acontecendo e outros problemas. Tem a questão da saúde mental, que nós estamos vendo algumas pessoas com dificuldade de criar essa conexão, de entender isso. Gente, nós podemos mudar os nossos pensamentos. Não é porque as coisas estão assim que elas vão continuar assim para sempre. Nós temos 20 segundos. Vamos lá, obrigada eu queria por estar agradecer aqui comigo. a todos, agradecer a você, Renata. Parabéns aí por esse trabalho muito interessante, de enorme valor. E aí deixar meu cordial boa noite a todos.